Olá, queridos alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto que nós estamos falando na aula anterior. Então, abordarmos assim a questão do lixo, só complementando que nós já havíamos falado sobre, que é o assunto que nós estamos estudando, falarmos sobre a questão do solo. Onde verificarmos assim que o agricultor, em determinadas situações, ele utiliza alguns produtos com uma forma de, eu diria assim, de se beneficiar em determinadas situações, como por exemplo, ele pode utilizar esses produtos agrotóxicos como uma forma de evitar a praga da sua plantação. O que vai acontecer? Esse produto ele pode ser infiltrado no solo e pode causar danos seríssimos a esse solo, tá? Um outro fator que nós vamos também estar abordando, já que nós estamos falando de solo, nós falarmos assim, que nós somos os grandes produtores de lixo. Então, esse lixo, muitas das vezes, ele é coletado de forma incorreta, né? Nós temos assim uma grande parcela nessa questão de não cuidar direito do nosso lixo, que seria a nossa responsabilidade. Então, esse lixo, ele pode causar danos ao meio ambiente, não somente ao meio ambiente, mas vamos supor assim, se nós vamos depositar o nosso lixo de forma errada, vamos supor assim, deixar o lixo após o carro coletor passar. Eu estou falando assim, vamos supor assim, nós que moramos mais nas proximidades do centro, ou seja, na parte central, né? Aqui do centro da nossa cidade, a gente vai perceber assim que todo dia nós temos o carro coletor, mas muitas das vezes nós deixamos a desejar, ou seja, a nossa responsabilidade, ela fica praticamente de lado, porque a gente costuma ver pessoas que colocam o lixo depois que o carro coletor passou. O que vai acontecer com isso? Esse lixo, ele vai ficar em saco plástico, muitas das vezes é misturado vidro, plástico, papelão, o resto de comida, casca de frutas, então todo esse material dentro de um recipiente. Isso vai chamar a atenção de animais como gato, cachorro, ele rasga o saco plástico, esse lixo ele vai ficar exposto, já que o saco foi rasgado, vai ficar exposto, com isso chamando assim, atraindo certos insetos, né? Mosca, barata, além dos próprios cachorros, o próprio rato que pode estar se aproximando ali por causa da comida. Em outras situações nós vamos perceber assim, nós vamos falar de forma, ou seja, para onde é que esse lixo é levado. Sabemos que existem várias lixeiras clandestinas, onde nas proximidades existem várias famílias que praticamente sobrevivem da coleta do lixo que é depositado naquelas proximidades. Então, eles sobrevivem praticamente disso, né? Vão coletar e de lá eles tiram sua própria alimentação. Alguns produtos também que podem ser reciclados. Aí você diz assim, mas o que é reciclar? Que produtos eu posso reciclar? A reciclagem, nós vamos dizer que ela é o aproveitamento de materiais. Materiais que podem ser reutilizados, materiais que podem ter um outro destino, ou seja, um destino mais adequado, né? Entre eles, a gente fala também assim como eu acabei de colocar, o que nós podemos reciclar? Nós podemos reciclar papelão, podemos reciclar plásticos, podemos reciclar vidros e metais, tá? Então aí a gente vai perceber assim que esses produtos, eles podem ter um outro destino que não é o lixo, tá?
Além disso, quando eu colocava logo no início da nossa aula, que nós somos assim os grandes colaboradores, uns grandes produtores de lixo. Então, nós produzimos, às vezes, de forma inconscientemente. Você poderia me perguntar assim, então, o que eu posso fazer para evitar de produzir lixo? Uma das recomendações é que nós parássemos de usar produtos descartáveis. Seria tão bom se nós utilizássemos, por exemplo, copo plástico. Muitas das vezes, plástico não, o descartável, né? Muitas das vezes, a gente pode estar utilizando esses copos de forma inconsciente. No final do dia, se você for fazer um levantamento, você pode ter usado 5 ou 6 copos. A gente vai perceber assim que esses produtos, eles facilitam a nossa vida, porém deixa a desejar o meio ambiente, tá? Então, quando eu falava, por exemplo, dessa coleta de forma errada do nosso lixo, quando esse lixo ele está apodrecendo, ele vai liberar um líquido escuro e com um cheiro desagradável. Esse líquido escuro ele é chamado de chorume. Quando ele filtra no solo, ele vai atingir o nosso lençol freático, com isso, digamos assim, deixando também, ou seja, atingindo também os nossos lençóis freáticos. Com isso, atinge a água que chega às nossas casas, tá? Isso devido a alguma das nossas ações, tá? Então, quando nós falamos a questão do lixo, a gente vai perceber que existem várias formas do nosso lixo, ou seja, de dar um destino para o nosso lixo, onde nós temos o aterro sanitário, nós temos a compostagem e temos a incineração. Todos eles têm a sua vantagem e a sua desvantagem. Aí você diz assim, mas o que é compostagem? A compostagem é a transformação de restos orgânicos em adubo, ou seja, ele pode ser reaproveitado. A questão da incineração, ela não é recomendável, mas em certas situações é uma das formas que pode solucionar determinadas situações, como por exemplo, o que é a incineração? A incineração é quando esse lixo ele é queimado. Só que ele não pode ser queimado de qualquer forma. A gente vai perceber assim que várias empresas elas utilizam esse processo. Só que devido ter todo o procedimento para que aconteça a incineração, ela requer um custo. E a gente vai perceber que muitas das vezes os nossos empresários eles não querem gastar, tá? Então esse lixo acaba sendo incinerado de forma incorreta, prejudicando aí o meio ambiente, no caso o ar que nós respiramos, tá? Com a fumaça que é liberada devido a essa incineração, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos. Aterro sanitário. O aterro sanitário é aquele que consiste em esse lixo que é levado para determinado local, ele passa por etapas de procedimento, onde ele é enterrado, ou seja, primeiramente faz uma escavação, dessa escavação coloca-se o lixo, depois coloca mais uma camada de terra, e assim é todo um procedimento, tá? Então, se os nossos lixos fossem colocados de forma adequadamente, ou seja, então o nosso meio ambiente ele seria muito melhor do que está agora. Então nós percebemos que devido à ação humana nós estamos cada vez mais deixando o nosso solo comprometido, tá? Então a outra questão que eu poderia levantar com vocês agora, o assunto ele é bastante extenso, a gente vai dando assim uma pausa, né? A questão da coleta seletiva. A coleta seletiva também, ela é uma da forma que
ela pode gerar lucro para as famílias, porém, tem que haver também um incentivo de alguns poderes governamentais, poder não, deixa eu só corrigir, de alguns órgãos governamentais. Teria que ter esse incentivo porque através da coleta seletiva pode gerar emprego para as famílias, tá? Então a nossa aula de hoje é falar sobre essa questão do lixo que tem deixado muito a desejar por parte tanto dos órgãos públicos governamentais, como também a questão da nossa responsabilidade. De forma alguma nós podemos sair dessa responsabilidade, ok?